Cara, eu queria estar decepcionado com o jogo de hoje, decepcionado com o resultado, com a apresentação do Fluminense, mas não, na prática não é isso que acontece. O Fluminense não consegue decepcionar porque não consegue criar expectativa. Num jogo onde, desde o começo, o Fluminense fez de tudo para perder, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, jogando do mesmo jeito, bola em cima do Fábio lá, o Fábio errando toda hora, um monte de erro de saída de bola. O Gabriel Pires que entrou jogando muito mal, errou a maioria das vezes. O Fluminense foi o que o Fluminense tem sido nos últimos jogos. Um time que dá todas as oportunidades possíveis para o adversário marcar, não consegue finalizar, não consegue resolver as jogadas, consegue ter posse de bola, mas sem nenhuma criatividade, chega na entrada da área, ninguém finaliza, o Germancano não finaliza, o John Kennedy não finaliza, quem tentou uma vez foi o Lima com 21 minutos do segundo tempo. O Flamengo foi superior o jogo todo, muito por conta dos erros individuais do Fluminense, muito por conta também dos erros coletivos. O Fluminense errou o tempo todo. E sendo bem sincero, o Fluminense tinha totais condições de ganhar esse jogo. O Fluminense, no meio-campo pelo menos, no meio-campo, o Renato Augusto fez uma boa partida, conseguiu buscar as jogadas, conseguiu tentar armar alguma coisa, mas o ataque do Fluminense não funciona. A defesa do Fluminense hoje até se comportou bem na bola aérea, que seria uma das armas que o Flamengo poderia usar contra o Fluminense. O Fluminense nas bolas aéreas se comportou bem, mas na saída de bola errou de novo. Se não fosse o Fábio e não fosse a incompetência do Lohan, que perdeu um gol ali na cara também, o Fluminense poderia ter saído do primeiro tempo com 2-0, um 3-0, por conta de erro individual e por conta da teimosia de sair tocando a bola ali atrás, sabendo que o Fábio não tem esse perfil, sabendo que o time não está bem para fazer isso, não tem confiança para fazer isso, e sabendo que está enfrentando um adversário muito rápido, que ia subir a marcação em algum momento. Por mais que o Flamengo tenha começado o jogo sem fazer isso, era óbvio que em algum momento o Flamengo ia subir a marcação, o Fluminense ia ficar acuado como ficou, e ia cometer os erros que cometeu. E isso tudo era muito óbvio para todo mundo, e não tem como o Fluminense despertar uma decepção, pelo menos em mim, no jogo de hoje, porque a gente sabia que isso ia acontecer. O Fluminense conseguiu passar mais 90 minutos sem acertar a bola no gol nenhuma vez. Já é óbvio, eu sei que você, nesse momento aqui, tá todo mundo esperando o que vai acontecer depois desse jogo para saber se o Diniz vai cair ou não. E eu vou te falar bem sinceramente, baseado no jogo de hoje, eu acho que o Diniz não cai, até porque a diretoria confia no trabalho dele. Já falei aqui que eu acho que o Diniz vai vencer 1 ou 2 jogos aí na sequência, vai jogar contra o Vitória, que é um adversário que, meu Deus, se o Fluminense não conseguir vencer o Vitória, mas se a gente for pensar também não venceu o Atlético Goianiense, mas se o Fluminense não conseguir vencer o Vitória, aí não tem como, o Diniz já não tem mais condições de dirigir esse time do Fluminense. Mas o que eu acho que vai acontecer, na verdade, é a diretoria segurar o Diniz hoje, o Diniz conseguir vencer o próximo jogo, o Fluminense conseguir vencer o próximo jogo, e a diretoria do Fluminense fazer de tudo para manter o Diniz no cargo por conta do projeto, por conta de tudo aí que a gente já falou, a gente já sabe. Eu sou defensor do trabalho do Diniz, mas eu também, assim como você, eu tô de saco cheio de ver o Fluminense jogar assim, de saco cheio de ver os mesmos erros, as mesmas coisas, as mesmas obviedades, a falta de ofensividade do Fluminense. Ninguém finaliza, não tem como acreditar esses problemas ao Germancano, que não está numa boa fase, porque além do Germancano, a gente tem também o John Kennedy lá na frente, a gente tem o Keno, que entrou no segundo tempo, poderia finalizar também, a gente tem um monte de gente ali que poderia tentar alguma coisa. O Terence também entrou e não conseguiu acrescentar em nada, e o Fluminense termina um Fla-Flu dando a sorte de não ter perdido demais. Em relação ao pênalti, para mim não foi pênalti, para mim o Calegari ele foi derrubado antes, ele caiu ali na frente do Bruno Henrique, entrelaçou a perna ali. Eu não daria esse pênalti, não é porque foi contra o Fluminense, é porque é um pênalti que para mim ele chega a ser absurdo, não ter nenhuma revisão, não ter o árbitro não ter conseguido ter esse entendimento de que o cara caiu ali porque ele foi empurrado pelo Bruno Henrique, uma jogada ali de disputa de bola, ele foi empurrado e trançou a perna ali na queda do Calegari. O Calegari estava de costas para o Bruno Henrique. Para mim, eu não daria esse pênalti. Ao invés de dar esse pênalti, eu teria dado um cartão vermelho pro Davi Luiz quando ele deu uma cabeçada no Ganso na entrada da área ali naquela jogada de escanteio. Eu não vi esse lance ser reprisado, não vi ninguém pedindo cartão vermelho pro Davi Luiz ali nessa jogada, pelo menos na transmissão da TV, ninguém fez isso, até porque na transmissão da TV a gente sabe que a transmissão muitas vezes tem um lado e esse lado não é o do Fluminense. Mas independente disso, independente do pênalti, o Fluminense fez de tudo para perder esse jogo
e perdeu. Mais uma vez a gente perde uma partida pelas escolhas individuais, pelas falhas individuais também, e outra questão é a questão física. O Fluminense, do meio do segundo tempo para frente, já estava se arrastando em campo. A gente viu vários jogadores ali, até o John Kennedy, que é novo, antes do fim do segundo tempo ali, ele já estava também botando a mão no joelho, botando a língua para fora ali, porque já não aguentava mais. Do outro lado, a gente teve o time do Flamengo, também muito cansado, mas conseguindo levar o jogo até o final, conseguindo se entregar até o final, que é o que o Fluminense não conseguiu fazer. Mais uma vez a gente vê o Fluminense fisicamente abaixo, a gente não sabe o que acontece, um time que treina tanto, que corre tanto atrás, com um técnico que é tão exigente, mas a gente já está em junho de 2024, metade do ano, metade da temporada, e fisicamente o Fluminense é nitidamente um time fisicamente frágil, fisicamente jogando abaixo. A gente não sabe até quando isso vai, a gente não sabe o que vai acontecer depois de hoje, se o Diniz vai ser demitido ou não, se vai ter alguma mudança drástica nesse time do Fluminense, a gente não sabe. Sinceramente, eu acho que o Diniz não cai, mesmo com a derrota de hoje. A diretoria muito provavelmente vai manter ele, até porque tem essas questões que a gente já comentou aqui, que a diretoria compra o projeto dele, que ele tem um bom relacionamento e ele tem até certo ponto também o apoio do grupo. A gente viu essas demonstrações de apoio em alguns momentos. Depois de hoje, não sei se isso continua da mesma maneira, mas pelo menos na minha ótica, a curto prazo, o Diniz não cai. Ele deve cair, pelo menos na minha visão, se o Fluminense perder o próximo jogo para o Vitória, aí fica impossível manter, é um time muito mais fraco que o Fluminense. Hoje em campo, mesmo com o Flamengo desfalcado, o Flamengo tem um elenco melhor do que o nosso e a gente tem que falar sobre isso. O Fluminense poderia ter vencido esse jogo se tivesse uma postura mais ofensiva, se tivesse tentado finalizar um pouco mais, se tivesse aproveitado as poucas oportunidades que criou. O Fluminense poderia sim ter saído com a vitória, apesar de ter sido um jogo do líder contra o último colocado, o time que está na lanterna. Quando a gente fala de Fla-Flu, posição na tabela é uma coisa que fica em segundo plano. A gente está falando de uma rivalidade centenária, de dois times que sempre que vão se enfrentar, dos dois lados os times vão dar o máximo. Qualquer resultado em Fla-Flu é imprevisível, mas o Fluminense fez de tudo para perder esse jogo e perdeu. Vamos ver a situação do Fernando Diniz agora. Nas próximas horas deve ter a coletiva ali de imprensa. O Diniz foi expulso mais uma vez. Vamos ver quem vai falar, vamos ver o que vai ser dito, vamos ver o que vai acontecer e ver aí durante a semana qual que é o rumo do Fluminense, o que vai acontecer. Depois de protestos lá no CT do Fluminense, a gente vê que em campo não mudou muita coisa e o Fluminense aí lanterna do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar a situação, vamos ver quem vai falar agora, quem vai se apresentar e ver o que vai acontecer com o Fluminense. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa aí seu like, seu comentário. Tá difícil a situação, mas vamos lá, o Fluminense vai sair dessa, seja com o Fernando Diniz ou com qualquer outro técnico. A gente vai continuar por aqui e eu espero que o Fluminense continue também fazendo a sua parte e volte em algum momento, né, a dar alegria para o torcedor. Conto aí com a sua participação, deixa seu like, seu comentário e até a próxima.